Você está no canal Investidor Cético, eu sou o seu host André Massaro, o investidor cético em pessoa, de carne e osso e nesse momento mais carne do que osso. E esse é um vídeo em que eu vou misturar questões pessoais com questões técnicas de finanças e investimentos. O que eu pretendo nesse vídeo é mostrar como foi o meu processo de evolução como investidor e, mais que isso, como está sendo. Pois apesar dos meus cabelos brancos denunciarem que eu já estou há algum tempo perambulando nesse mundo, eu ainda me enxergo como alguém em evolução. Ainda estou aprendendo, ainda estou refinando meus métodos e, tenho certeza, ainda vou mudar muito de opinião no futuro, assim como eu mudei no passado. Inclusive, está na raiz de ser um investidor cético mudar opiniões e mudar crenças à luz de novas evidências que vão surgindo. Ser rígido e não mudar de opinião quando surgem evidências em contrário à sua posição atual é ser negacionista. O negacionismo é o crédulo com sinal invertido, e a postura cética consiste em manter a mesma distância da credulidade e do negacionismo. E ao descrever como foi esse meu processo, eu vou falar sobre os momentos em que representaram os pontos de inflexão, aquilo que muitos se referem como viradas de chave, onde eu mudei minha postura, minhas crenças e a minha abordagem. Em alguns casos, essas viradas de chave foram um evento rápido e incisivo. Algo aconteceu e eu mudei de rumo imediatamente. Em alguns outros casos foi um processo e a mudança foi mais gradual. Mas vamos lá, a minha vida profissional pra valer começou em 1994. Eu estava na faculdade, já tinha feito 2 estágios, mas o meu primeiro emprego de verdade foi como trainee de uma empresa de consultoria chamada KPMG. Eu fui alocado em um grupo interno que trabalhava com clientes que eram instituições financeiras e, podemos dizer assim, a minha carreira como profissional de finanças começou ali. E para dar contexto, a segunda metade da década de 90 foi marcada por um evento no mercado financeiro que até hoje tem consequências na dinâmica dos mercados, que foi a bolha das empresas de tecnologia na Nasdaq nos Estados Unidos. Naquela época se dizia que o mundo estava entrando numa nova economia, e era esse o termo que se usava, nova economia, que a internet e a tecnologia iam mudar tudo e que os ciclos econômicos de contração e expansão iriam desaparecer e dali para frente a economia e os mercados financeiros só iam para cima. Eu tinha aprendido como parte dos meus estudos e do meu treinamento profissional alguns rudimentos de análise fundamentalista e análise técnica. Mas naquela época se falava que essas coisas já eram obsoletas e a moda era entrar em IPOs, aberturas de capital dessas empresas de internet que eram chamadas de .com. Entre 1995 e 1996, 2 eventos aconteceram comigo que marcaram o início do meu interesse por investimentos em bolsa. Como são quase 30 anos, eu não lembro bem qual foi a sequência correta, mas um dos eventos foi o meu primeiro investimento em renda variável. Eu peguei uma parte do meu salário, que era baixo na época, e investi num fundo de ações do banco onde eu tinha conta salário. O resultado foi muito bom. Eu não fiz nenhum estudo, eu acho que acertei no timing por pura sorte, eu tive um bom retorno em alguns meses. O segundo evento foi uma viagem para uma cidade no litoral. Eu fui fazer um passeio de barco e na marina onde eu estava eu vi uma lancha que foi supostamente comprada com dinheiro que veio desses IPOs na Nasdaq. E isso foi algo que na época me deixou muito impressionado. Bom, essa história de nova economia e IPOs na Nasdaq a gente sabe como terminou, com uma mega explosão de bolha no final dos anos 90 que bagunçou totalmente a economia e, bem, no fim, a análise técnica e a análise fundamentalista subitamente deixaram de ser coisas obsoletas. Só que, apesar de tudo, meu interesse por bolsa se perdeu um pouco pelo caminho. Eu segui a carreira profissional em bancos e empresas e o meu interesse maior era empreendedorismo. Meu objetivo era, em algum momento, sair do mundo corporativo e montar alguma coisa. Meu interesse por bolsa só voltou por volta de 2004, 2005. Eu fui demitido de onde eu trabalhava, estava com uma grana e vieram aquelas dúvidas. O que eu faço agora? Arrumo outro emprego? Monto uma franquia? Faço um concurso público? E foi aí que eu redescobri a bolsa. Para dar contexto, a bolsa estava na moda naquela época. O índice Bovespa praticamente subiu em linha reta de 2004 até 2008, quando aconteceu a crise do subprime. Era a época de ouro dos clubes de investimento e os cursos de análise técnica que aconteciam todo final de semana em algum hotel ou centro de convenções pelo Brasil.
Muitos dos gurus de bolsa mais velhos que você vê por aí se fizeram nessa época. Os primeiros blogs e fóruns de bolsa mais ativos surgiram nessa época e por influência de um desses blogs, que nem existe mais, eu comprei a minha primeira ação. Foi o Unibanco. Ticker era o BBR11. E foi um swing trade muito bem sucedido. Eu me animei, comecei a estudar obsessivamente, ler livros e eventualmente as operações em bolsa viraram a minha maior fonte de renda nesse período, que foi aproximadamente até 2009 e 2010. Eu tive um breve retorno ao mundo corporativo nesse intervalo, mas meu foco era a bolsa. Eu trabalhava e operava simultaneamente. Eu operava majoritariamente ações, fazendo swing trading, e em algum momento eu fui apresentado para os contratos futuros. Na época, os mini contratos eram quase inexistentes e o pessoal operava contratos cheios. E aí que aconteceu um evento que talvez foi a maior virada de chave de todas. Eu conheci um cara em um desses fóruns, era um aspirante a guru, e por influência dele e sob orientação dele, eu fui me meter a fazer day trade com o índice cheio. Eu fiz 3 operações em um dia, as 3 deram stop loss e eu perdi mais de 10 mil reais em um único dia. Foi a minha primeira perda de 5 dígitos. A primeira perda das 3 levou a outras operações para tentar recuperar o prejuízo e esse prejuízo foi aumentando. E a soma desses 3 prejuízos rompeu então a barreira psicológica dos 5 dígitos. Naquele dia eu chorei. Eu chorei muito. Eu chorei pela minha perda financeira e chorei de vergonha. Chorei pelo meu descontrole e pela minha ingenuidade de acreditar em um babaca de fórum que se apresentava como alguém que conseguia ler o mercado. Eu não tenho raiva dessa pessoa ou ressentimento, que ainda está no mercado, mas hoje é uma figura menor, ainda que eu tenha conhecimento de outras pessoas que foram prejudicadas por ele de forma bem pior do que aconteceu comigo. Obviamente tem um lado meu que queria pegar esse sujeito de porrada, mas a verdade é que eu fui um idiota e eu assumo 100% da responsabilidade. Ninguém botou uma arma na minha cabeça, ninguém me forçou a fazer nada e fui eu que mandei as ordens, que na época não eram nem pelo home broker. Esse momento foi uma enorme virada de chave porque, número 1, eu descobri que não tenho estrutura psicológica para operar no mercado financeiro, ficar acompanhando gráficos, etc. E, número 2, eu virei uma pessoa obcecada por gerenciamento de riscos e por estratégias de investimento objetivas, testáveis e que não dependam de feeling ou de adivinhação. Graças a esse evento, eu hoje me reconheço como uma pessoa com enorme aversão a perdas e eu não tenho nenhuma vergonha disso. Apesar de operar com instrumentos sofisticados, agressivos e alavancados, eu opero pequeno para minha capacidade de alavancagem e muita gente que já me acompanhou em operações me diz que eu deixo dinheiro na mesa. Sim, eu deixo dinheiro na mesa. E daí? Então podemos dizer que o investidor cético pode ter nascido nesse momento. Eu continuei operando, eventualmente passei a operar mini contratos futuros que estavam começando a se popularizar lentamente e me encantei com os modelos quantitativos de investimento e de trading que prometiam neutralizar o lado emocional, permitiam operar com total objetividade e com riscos controlados. Na época ainda não dava para operar de forma automatizada na bolsa brasileira, mas já dava para testar algumas estratégias, fazer os backtests. Quem é das antigas talvez vai se lembrar do combo MetaStock e TradeSim, que eram as plataformas que se usava na época. Não tinha dados em tempo real, não tinha roteamento de ordens, era tudo muito precário. Mas eu segui estudando esse lado dos modelos de base quantitativa, testando estratégias. Tive alguns excelentes mentores nesse processo, em algum momento eu falo deles, alguns ainda estão ativos no mercado, e descobri, por meio de testes objetivos e metodologicamente sólidos, que a maioria das estratégias que se fala por aí são completamente furadas. Podem até funcionar por um tempo, mas no médio e longo prazo vão levar a pessoa à falência. E eu pude ver isso na prática. Muitas daquelas pessoas que eu conheci nesse período de 2004 a 2010, que fizeram cursos comigo, frequentavam os mesmos fóruns, iam nos happy hours de traders e coisas do gênero, quebraram, e quebraram de verdade quando aquele ciclo de alta se encerrou em 2008 com a crise do subprime. Dali pra frente o mercado ficou completamente de lado e eu vi muita gente perder o patrimônio de uma vida inteira operando numa bolsa que não tinha direção. Eu felizmente não tive nenhuma perda grande, mas essa constatação de que operar na bolsa é mais difícil do que parece, graças aos backtests, e ver gente que eu conhecia se arrebentando, isso exacerbou meu medo. Isso me deu aquilo que eu vou chamar neste momento de a minha primeira grande crise de cagaço.
Eu fiquei realmente paralisado, eu estava com medo de operar e eu acreditava que se eu continuasse operando era uma questão de tempo para eu quebrar também. E essa era a época que eu estava começando a ficar mais firme na educação financeira. Eu publiquei meu primeiro livro, estava fazendo algumas palestras, isso estava dividindo meu foco e, juntando com esse quase ataque de pânico que eu tive por volta de 2009 e 2010, eu resolvi dar uma parada com o trading e comecei a investir de forma mais conservadora em ações, com foco maior em longo prazo e com uma abordagem de orientação mais fundamentalista. Durante esse período, eu continuei mais ou menos próximo do mundo do trading e das estratégias de base quantitativa, só que apenas estudando. Eu não estava mais colocando nenhum dinheiro real e mesmo nos estudos eu não estava mais com a mesma intensidade de antes. Só que eu estava ali, nunca me afastei totalmente. E aí veio um outro momento de virada de chave que marcou o fim desse período e o começo de um novo ciclo. Por volta de 2016, eu resolvi estudar com mais seriedade as opções e comecei a operar opções de forma regular e consistente, inclusive adotando alguns conceitos e técnicas que eu desenvolvi ao longo dos meus anos de estudo de estratégias de base quantitativa. De 2016 a 2019, eu basicamente operava só opções. Operava majoritariamente estruturas de crédito como travas, condors e outros bichos. E o que mais me encantava, e encanta até hoje nas operações com opções, é operar pouco e não precisar ficar monitorando o mercado o tempo todo, olhando para telas, gráficos, que é algo que me faz mal. Durante todo esse período eu fui consistente, regular e ganhei um bom dinheiro. Só que no final de 2019 eu tive um evento operacional associado à falta de liquidez no mercado e também a questões associadas à corretora em que eu operava que geraram aquilo que eu vou chamar nesse momento de a minha segunda grande crise de cagaço. Sem entrar nos pormenores técnicos do problema que aconteceu, eu tive dificuldade com o manejo de algumas operações, acabei tendo um prejuízo que até que não foi tão grande, ainda mais se considerar os ganhos anteriores, mas me deu uma gigantesca dor de cabeça e uma angústia enorme e foi um período muito ruim. Eu fiquei um pouco de saco cheio do mercado, desmontei as minhas posições no final de 2019, incluindo uma carteira de ações e fundos imobiliários e coloquei tudo que eu tinha em renda fixa. Aí eu prometi para mim mesmo que eu ia dar um tempo e voltar a operar opções no futuro, só que não mais com estruturas. Eu iria fazer apenas operações mais simples com uma única opção por serem de manejo mais simples. Então essa foi a tal segunda crise de cagaço no fim de 2019 que me fez parar também por algum tempo. Mas o interessante disso é que no começo de 2020 veio a pandemia e o mercado virou de cabeça para baixo. E por conta desse meu cagaço do ano anterior, eu estava totalmente fora do mercado. Então foi aquela sensação de alívio, porque eu estava fora do mercado, eu vi um monte de gente em desespero e eu estava ali nadando em liquidez. Foi o momento em que o investidor cético aqui começou a cogitar a possibilidade de que alguma força sobrenatural pudesse ter agido no final de 2019 e feito aquela crise de pânico acontecer. Então eu esperei a poeira baixar, voltei para os estudos, inclusive voltei a estudar sobre automação de operações e robôs para operar contratos futuros, não opções. E em alguns meses, quando eu me senti mais confortável, eu voltei a operar opções. Só que apenas operações com uma única opção. Eu abandonei as operações estruturadas e esse tem sido o meu modelo operacional principal desde então. Inclusive, hora daquele inofensivo jabá. Eu transformei esse modelo operacional que eu venho usando em um curso chamado A Sua Única Opção. Tenho certeza que você vai gostar, o link está na descrição e no card. Mas a história não termina aqui. Em 2021 eu tive uma outra virada de chave em que eu virei analista. Acho que eu estava entediado com a pandemia e fui fazer as provas de certificação. E por caminhos meio tortuosos, aleatórios e não planejados, eu acabei virando um analista profissional na CDI, Carteira do Investidor. E lá na CDI eu fui trabalhar principalmente com carteiras quantitativas de ações, que é hoje uma das minhas áreas de maior interesse. O lado ruim é que ao virar analista eu passei a ter uma série de restrições regulatórias para operar com ações. As autoridades impõem restrições aos analistas de operar ações e derivativos de ações, mas
não tem restrições em fundos de investimento. Então, desde o final de 2021, quando eu comecei a minha atuação profissional como analista, as minhas operações pessoais são operações simples de opções, com uma única opção, só que opções de ETFs e não de ações, que são, tecnicamente falando, fundos de investimento. Nesse período, eu também desenvolvi alguns robôs para operar com mini contratos. Como eu não dava recomendação de mini contratos, então era algo também que eu podia brincar um pouquinho. Os robôs tiveram um desempenho interessante, só que eu operei em quantidades muito pequenas nesse período, até porque o desempenho que eu venho tendo está bastante satisfatório para mim. E a última virada de chave aconteceu agora, nas últimas semanas. As carteiras quantitativas da CDI estão sendo efetivamente incorporadas pela Smart Invest, que é a marca de análise da SmartBot, uma das mais tradicionais empresas de automação de operações em bolsa do Brasil. E eu tô virando head de análise da Smart Invest /SmartBot. Na verdade, eu já virei. A SmartBot desenvolve vários robôs e estratégias automatizadas para mini contratos e a partir de agora eu tô envolvido com isso até o pescoço. Isso significa que, para mim, como indivíduos, mini contratos mais populares se tornam um território proibido por conta dessas restrições regulatórias. Como trader e investidor pessoa física, eu não posso mais brincar com os meus robôs. Só que, pensando em termos de desenvolvimento, aprendizado e futuras viradas de chave, trabalhar em conjunto com o pessoal que está há anos desenvolvendo estratégias automatizadas comerciais de base quantitativa é uma espécie de presente de Natal antecipado para mim. No fim das contas, a oportunidade que eu sempre quis. Por uma série de razões técnicas que não vem ao caso nesse vídeo, eu não gosto muito de operações automatizadas com opções. E o tal evento de 2019 que eu mencionei tem muito a ver com isso. E honestamente, operando do jeito que eu opero, não há necessidade. As minhas operações são de baixa frequência, eu não preciso ficar acompanhando o mercado e são fáceis de manejar. E aqui vem o jabá de novo. Se você se interessou, dá uma olhada no curso A Sua Única Opção. Mas o meu interesse por operações automatizadas com ações e contratos futuros é algo que vem lá daquele outro evento que eu falei nesse vídeo, que foi a minha primeira perda de 5 dígitos e que mostrou que, para uma pessoa com as minhas características, com a minha personalidade e com a minha estrutura psicológica, a operação automatizada com base em modelos quantitativos testados e validados não é uma conveniência, é uma necessidade. Então, se não acontecer nenhum evento disruptivo na minha vida e nenhuma nova virada de chave, a minha evolução como investidor, como trader e mesmo como profissional, analista, professor, entre outras coisas, aponta para 2 caminhos. O primeiro é o caminho das opções, baseado principalmente em operações simples, com uma única opção e não estruturadas. São operações que vêm se revelando eficientes, de baixo risco e com baixa necessidade de manejo e manutenção. O segundo caminho são as estratégias de base quantitativa com ações, contratos futuros e outros ativos negociados em bolsa que podem ser tanto mais especulativas, estratégias de trading validadas e automatizadas, quanto a construção de carteiras de alocação mais voltadas para o longo prazo, mas igualmente baseadas em modelos quantitativos. Tudo que eu passei e vivi nesses quase 30 anos de mercado serviu para me colocar nesses 2 caminhos e é por eles que eu venho seguindo desde então. Enfim, esse foi um vídeo mais reflexivo, onde eu aproveitei para me abrir um pouco mais. Não vou recomendar nenhum vídeo específico do canal para você continuar aqui, mas eu quero te pedir para você se inscrever no canal, dê o seu like caso você tenha gostado do vídeo e, assim como eu compartilhei um pouco da minha história e da minha experiência, eu te convido a compartilhar a sua aí na área de comentários. Ceticismo sempre e até um próximo vídeo.